Olá, bem-vindos ao Entre Fases. Esse podcast ele é dedicado a explorar os diferentes aspectos do desenvolvimento humano. Eu sou a Marluce Fontoura, estudante de Psicologia na Universidade de Caxias do Sul, no campus de Iguaporé, e esse podcast faz parte de um projeto pedagógico da nossa universidade, e ele vai ser dividido em 4 séries. Então, serão 4 episódios e que nós vamos conversar sobre os diferentes aspectos do desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico de crianças e adolescentes, que faz parte do desenvolvimento 1. E hoje nós vamos começar com um episódio sobre o desenvolvimento cognitivo na infância. E nós estamos iniciando esse podcast, iniciando muito felizes com a participação da nossa convidada Clarissa Pascoaloto, ela que é psicóloga e sexóloga. Clarissa, é um prazer tê-la aqui conosco para a gente começar, dar o pontapé inicial nesse projeto. Fico muito feliz com o convite, é sempre uma alegria poder contribuir e disseminar conhecimento, né, dentro daquilo que a gente tanto estuda e tanto é apaixonado, né, que é a psicologia. Então, eu quero fazer uma breve apresentação, assim, né, então eu sou psicóloga, sou sexóloga, quero também deixar claro que não atendo crianças e adolescentes mais, mas que estudo muito essas duas temáticas, principalmente quando a gente fala de prevenção de abuso sexual, desenvolvimento emocional, desenvolvimento da afetividade, que são temáticas que a gente trabalha muito enquanto dentro da área da sexologia, né? É uma das grandes vertentes, assim, da sexologia clínica que eu atuo. Então, não temos como falar de adultos sem pensarmos nas crianças e nos adolescentes que fomos. Então, essa é sempre uma temática que eu gosto muito de trabalhar, mesmo não atuando diretamente com as crianças em consultório, é uma temática que eu estudo bastante e gosto muito, inclusive. Então, é porque tu também tem crianças, né, que estão em fase de desenvolvimento. Temos isso também, né? Além de psicóloga e sexóloga, eu sou mãe de 2 meninas, né? A Lívia e a Liz. A Lívia de 4 anos e meio e a Liz de 2,5. Então, a gente vive muito isso na prática também. Na prática, né? Clarissa, para a gente começar, você poderia explicar um pouco o que é o desenvolvimento cognitivo e por que ele é tão importante entender esse comportamento durante a infância? Sim, o desenvolvimento cognitivo, ele é nada mais do que a evolução da criança e das habilidades, né, que ela vai processando no seu cérebro. Então, a gente fala do desenvolvimento da criança, a cognição dela, o desenvolvimento do cérebro, e como os tantos estímulos e aprendizagens que ela vai tendo ao longo da vida vão acontecendo nas fases dela. Então, por óbvio, a importância da gente ver isso, né, porque aí a gente vai entender qual é a fase que a criança vai estar, o que ela deveria estar vivendo. A gente sempre tem algumas margens, assim, que a gente entende como importantes para considerar uma criança quando está mais saudável, quando está em sofrimento, quando tem alguma questão patológica ou de transtornos e tudo mais. Então, é muito importante a gente ter conhecimento de como é essa construção cognitiva, esse desenvolvimento cognitivo, né, para então podermos situar aí qual é a situação da criança e como ela está se desenvolvendo mesmo cognitivamente falando e emocionalmente também, porque isso está muito vinculado, assim. E tocou num ponto, né, que é entender a fase que ela está vivendo, né, e como a gente pode identificar essa fase do desenvolvimento que uma criança está. Sim, eu até fiz uma colinha aqui para eu não me perder nisso, né? Porque eu acho que é bem importante deixar isso muito claro. A gente tem 4 fases muito importantes. A primeira fase, ela vai até os 2 anos de idade, que ela é a fase sensório-motor, que a gente chama. Então, ela é uma fase que vai iniciar a partir dos sentidos. É aquilo que a gente percebe que a criança coloca o brinquedo na boca, que explora, né? Vamos pegar Marluce como exemplo, assim, a introdução alimentar. A criança precisa cheirar, ela precisa ver o alimento, ela precisa tocar o alimento, ela precisa, muito antes de colocá-lo na boca, ela tem todo um processamento para fazer. Então, o colocar na boca, ele é secundário. Ele vai ser uma consequência da exploração daquele alimento, né? Utilizando essa fase como exemplo. Então, até os 2 anos, a gente tem essa exploração. Por isso que a gente fala tanto da importância, não só nessa fase, mas principalmente, dela estar conhecendo texturas diferentes, mexendo na terra, mexendo em diferentes texturas e tendo vivências muito amplas para poder justamente ampliar ainda mais essa fase do sensório motor, que a gente chama então que vai até os 2 anos. Dos 2 aos 7 anos de idade, a gente começa a ver
um desenvolvimento de memória e imaginação muito maior. É também muito claro que aquilo que ela vai viver dos 2 aos 7 vai ser muito determinado por aquilo que ela viveu até os 2. Então, ela vivendo até 2 anos uma fase muito explorada, e muito com muito investimento, a gente vai ver que dos 2 aos 7, ela vai ter uma memória e uma imaginação muito mais aguçada e muito mais desenvolvida. Então a gente vai vendo um efeito cascata, digamos assim, né? Que o maior investimento ele vai precisar acontecer sempre ali nessa primeira infância que se dá até os 6 anos. E abrindo parênteses aqui agora, que eu acho que é muito importante deixar claro, é importante lembrar que tudo aquilo que acontece na nossa infância não fica na nossa infância, né? A gente leva pro resto da nossa vida. Então, aquilo que acontece de 0 a 6 anos, que é essa primeira infância, é determinante pro resto da nossa vida. Então, os estímulos, o afeto, algum tipo de trauma ou de violência, vai deixar marcas para a vida toda. Então, então vou carregar isso para minha vida toda? Não, a gente consegue trabalhar isso, mas as marcas ficarão. Então, é muito importante deixar isso claro aqui. Como terceiro estágio, a gente tem o estágio operacional concreto, que ele vai acontecer entre os 7 e os 11 anos. Esse estágio, ele tem uma capacidade ele tem uma transformação muito grande na capacidade de raciocínio dessa criança. Então a gente já começa a ver ela ter mais noção da realidade, mais noção de ato e consequência, mais estruturação lógica, assim. Mas ainda muito concreta também. Então a gente vê que às vezes eles não conseguem entender uma linha de raciocínio adulta, por óbvio, por não terem essa maturidade, né, mas que faz parte dessa fase, até os 11 anos mais ou menos. E a partir dos 11 anos, a criança entra no estágio operacional formal, que a gente chama, que é onde ela começa a utilizar da lógica para resolver os problemas, e ela vai começar a olhar para o mundo que está ao redor dela e planejar um futuro. Então a gente já vê uma noção muito maior de convivência. Então, a partir dessas fases, a gente vai entender, poxa, meu filho, né, meu paciente, enfim, as crianças que eu convivo, em que fase ela se encontra, que fase de exploração, e a partir disso tentar investir nisso da forma que for mais adequado dentro do contexto de cada um, assim. E nessas fases, como que a criança começa a resolver os seus problemas? Ela entra nessa resolução, sabe? De identificar como que ela pode fazer aquilo ali. O que a gente costuma falar sobre o desenvolvimento infantil é que ele geralmente vai se dar a partir da exploração do mundo e desse investimento que ele vai ter inicial. Cada fase, dentro daquilo que for possível, na capacidade cognitiva, a criança vai estar pronta para receber aquilo que a gente estiver ouvindo. Então, se nós não tivermos esse investimento de tempo, a criança não vai conseguir fazer esse desenvolvimento também dessa potencialidade que está ali, está só na espera da gente poder, de fato, estar próximo e instigando ela. Então, cada fase vai ter a forma de demonstrar, né? Eu dei o exemplo de uma criança em introdução alimentar. Vamos pegar este exemplo, né? Para a criança poder explorar ao máximo a introdução alimentar dela, ela vai ter que ter cuidadores, sejam eles pais, babá, professores, que autorizem que ela se suje, que ela suje a casa, porque de alguma forma ela vai derrubar o alimento, né? Ela vai fazer cara de que não gostou de algum gosto, né? De nojo ou de azedo, que faz parte. Ai, mas ela, no primeiro experimento de alimento, ela não gostou, então não dou mais. Não, a gente insiste, a gente tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo, porque ela está na fase de exploração. Pode ser que ela de fato não goste, mas pode ser que que essa habilidade seja desenvolvida, assim, né? Esse gosto seja desenvolvido ao longo do tempo. Então, eu acho que é muito variável dentro de cada fase, mas que a gente consegue ver a partir do investimento mesmo que a gente tem. Vai instigar a criança. E dentro dessa explorar o que a criança pode fazer nessa fase, consegue trazer para a gente alguns exemplos práticos de como as crianças vão demonstrar essas habilidades no cotidiano? Esse exemplo da introdução alimentar é um deles. Outro deles é outro exemplo que a gente vê na construção de histórias, assim. A gente vê as crianças falando, inventando, imaginando, cada um de acordo de uma fase. Então, vamos pensar, deixa eu voltar aqui para poder te dar um exemplo prático em cada fase.
Na fase dos 2 a 7 anos de idade, a gente vê justamente essa coisa do conto de fadas, dos super-heróis, das crianças que se fantasiam e se tornam aquele personagem. Então vai se tornar o Hulk, vai se tornar a Cinderela, a Frozen, enfim, cada um, né? Um exemplo são justamente essas histórias em que eles se tornam aqueles personagens. Então tu vê que a imaginação, ela tá muito presente e a fantasia, ela tá fazendo parte dessa realidade, assim. É difícil para eles até entenderem o que é fantasia e o que é realidade. Então, eu quero ter um cabelo como... Minha filha falou isso essa semana. Quero ter um cabelo como a Rapunzel. Tá bom, mas assim, a gente sabe que, né? Não sei se é impossível, mas é pouco provável de ter um cabelo que arrasta ao chão. Então, como é que eu vou explicar isso pra ela se ela tá vivendo e falar, que legal, filha, poder alimentar isso, de fato, o cabelo dela é muito bonito, é muito forte. Então, a gente poder alimentar isso, né? Quando eu falo de investimento, é nesse sentido. Uma criança que vai lá entre os 7 e 11 anos e ela começa a ter uma capacidade de raciocínio maior, a gente começa a trazer ela mais para uma questão mais estruturada e lógica. Então a gente começa a trabalhar com eles questões mais de realidade, por exemplo, educação financeira, né? Não precisa esperar até os 7 anos para introduzir, dá para introduzir isso antes. Mas aqui vai fazer mais sentido para eles, né? Então a educação financeira é um dos exemplos, né? Quando a gente fala um outro exemplo que é bem importante, que nas diferentes fases precisa acontecer, é a questão da educação em sexualidade. Né? Então, poder falar sobre o reconhecimento do corpo, falar sobre as partes do corpo, dentro da fase de cada um, é muito importante, porque em algum momento esses questionamentos também vão vir, né? E a partir dos 11 anos, a gente vai ter muitas vezes até uma confusão do final da infância, início da pré-adolescência, que em algumas crianças e pré-adolescentes, a gente começa a ver o início da adolescência também aparecendo. Então, muitas vezes já tem até uma confusão ali na parte hormonal, que pode estar influenciando também. Mas a gente consegue ver essas transições, por exemplo, nessa criança até uns 11 anos, que ela já começa a projetar futuro, da gente poder investir nisso, da gente poder alimentar isso dentro do que for possível na realidade de cada um, mas podendo falar sobre vida profissional, por exemplo, sobre família, sobre como gostariam que as coisas fossem, considerando sempre a palavra da criança dentro da fase que ela está. Então, não é que a gente vai acatar com tudo que a criança diz, não é nesse ponto, mas é considerar sim como algo importante dentro da realidade dela, assim, não minimizando ou desfazendo daquilo que ela tá te trazendo, porque para ela de fato é muito importante. Pois é, e aí a gente já entra no ponto, assim, da próxima questão que eu ia te falar justamente é como que os pais, os educadores, né, porque a gente sabe que nessa fase de desenvolvimento hoje muitas crianças já estão nas escolas de educação infantil, né, os pais precisam retornar ao trabalho e elas precisam ficar com outros cuidadores. Como que eles podem estimular, conversar com as crianças para que elas possam ter esse desenvolvimento do comportamento dela de forma mais adequada e mais serena possível. Eu costumo usar a expressão fluida, né? Que tem uma infância com mais fluidez, que eu acho que é uma das coisas que talvez a gente tenha tido muito pouco nas nossas gerações e nas anteriores, menos ainda. Eu acredito muito que a gente precisa vestir o sapatinho da humildade e falar com as crianças de uma forma a ouvir mais elas e a entender que muitas vezes nós não teremos razão mesmo, muitas vezes a gente vai precisar se desculpar, muitas vezes a gente vai incentivar, mas também deixar a criança alimentar aquilo, porque se eu tentar manter o controle da brincadeira, ela não vai brincar, ela vai me obedecer. Né? Então, poder deixar a criança brincar, e eu, quando eu falo de vestir o sapatinho da humildade, é justamente isso. Eu entrar nessa brincadeira, entrar nessa imaginação, o que pra gente adulto é muito difícil. É muito difícil a gente entrar nesse mundo. Então, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto profissionais, permitir que a criança viva e se experimente, e erre, e acerte, e busque descobrir também aquilo que ela vai gostar, que talvez não seja o que eu espero. Talvez não seja o que eu gostaria, né? Claro que dentro de limites, porque limites são importantes sim, mas a gente não fala aqui de rigidez, a gente fala de limites, que são coisas diferentes. Né? Eu consigo dar limite para minha filha sem ser agressiva, sem usar da agressão física, verbal, da ameaça, né? Assim, sem ser tão rígida.
E tem uma coisa aqui que eu acho que é bem importante, que no desenvolvimento de uma criança, até enquanto mãe, assim, a gente percebe que a gente vai falhar. Vão ter momentos em que a gente não vai ter paciência, vão ter momentos em que a gente não vai conseguir dar conta do todo como a gente gostaria, mas que eu costumo ressaltar muito que sempre há tempo de voltar atrás, chegar para o filho, vestir, né? Novamente eu repito assim, a sandalinha da humildade e dizer assim, desculpa, eu não devia ter te tratado assim, ninguém pode te tratar dessa forma. Tu não merece que alguém grite contigo. Eu não gostei do que aconteceu, eu me senti desconfortável, eu me senti desrespeitada, eu não gostaria que isso voltasse a acontecer. Mas eu sei que eu falei contigo também. Então, essa é uma das formas em que o vínculo começa a acontecer de uma forma fluida, de uma forma leve. No momento que a gente tem um vínculo bem estabelecido, a gente vai ter uma relação muito mais tranquila e o desenvolvimento cognitivo acontecendo de uma forma natural, em que essa criança vai te acessar quando ela quiser, porque ela entende que tem liberdade, onde essa criança vai buscar, assim, recursos muito maiores. Então, vamos usar como exemplo, ela vai pegar uma folha, ela não vai ler como, né, a gente iria ler. Daqui a pouco isso aqui vai virar um binóculo. E eu vou dizer, não, é para ler. Não, mas pode ser um binóculo também, né? Permitir que ela se multiplique dentro daquele desenvolvimento que para ela também é muito difícil e muito acelerado. Mas isso acaba sendo um desafio para os pais também, né? Para os educadores. Muito. Porque a gente sempre pensa numa forma de tentar ajudar, ou como que a gente vai Facilitar, superar, né, essa comunicação que nós não estamos tendo com os nossos filhos para fazer com que eles tenham um desenvolvimento fluido, como tu disse. E é exatamente isso. Não, assim, tá longe de ser fácil a gente trabalhar com crianças, né? Tanto enquanto pais como enquanto profissionais. Sem fórmula mágica para superar. Sem fórmula mágica. Eu acho que é justamente poder... se eu tenho os meus traumas, eu preciso trabalhar os meus traumas para que eu não passe isso para minha criança, né? De forma inevitável, alguma coisa até pode chegar lá. Mas que o máximo que eu conseguir peneirar, poxa, as crianças não precisam apanhar para aprender. Não é dessa forma que as coisas acontecem, né? E ainda há uma dificuldade muito grande para nós adultos que somos de gerações em que isso era muito mais comum, né? Na melhor das intenções, sim, né? Entendemos que as gerações anteriores... A forma que eles também foi repassado para eles. Zero culpas aos nossos antecessores, assim, não é esse o ponto. Mas meu pai fazia assim, então eu vou fazer igual também. Exato, mas eu acho que hoje a gente tem recurso suficiente, e esse, por exemplo, é um dos recursos onde a gente vai ter informação, muito mais do que se tinha, porque não se entendia sobre neurociência, pouco tinha, desenvolvimento cognitivo, são coisas recentes, por mais que os estudos já existiam, a divulgação disso, a disseminação desse conteúdo é uma coisa relativamente recente. O acesso, né? O acesso é muito mais recente. Então, eu acho que é entender que hoje nós somos adultos, conscientes, para podermos buscar melhorar aquilo que me machucou. Então, não preciso machucar da mesma forma que fui machucada. Para isso, eu tenho que ter clareza de que isso me machucou. Então, aí a gente entra, por exemplo, na psicoterapia para os pais, né? Então, eu costumo dizer, cuidem de vocês, porque isso vai fazer muita diferença. Ou educadores, né? Afeta. Independente do adulto que está ali, né? Afeta muito. E nessa era digital, né, a gente tem muita informação, muito mais acesso, e são acessos que, por vezes, não ajudam tanto, mas acabam atrapalhando. E como esses acessos, todas essas informações que a gente recebe influencia ou atrapalha no desenvolvimento cognitivo das crianças? Tem benefícios que a gente deve considerar, riscos também? Do uso de telas? Isso. Sim, o que a gente vê aqui, né? Se a gente for hoje colocar algo que está, entre aspas, assim, atrapalhando o desenvolvimento cognitivo, a gente entra com a tecnologia e o uso excessivo de telas. Não vamos demonizar nada aqui porque não é o nosso papel, né? Mas eu costumo dizer que tudo aquilo que for em excesso, a gente entra em alerta. Então, hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela indica o uso de telas a partir de 2 anos, né, de idade, mas um uso muito controlado. Então, a gente tem ali, né, se a gente for pesquisar, dar um Google aí, uso de tela, Sociedade de Pediatria, a gente vai conseguir ver ali uma tabelinha que é baseada em estudos, entendendo que há, sim, uma alteração da formação cognitiva e da formação do cérebro dessas crianças quando tem um uso de tela excessivo. Um uso pontual, algo que estou precisando preparar a janta, estou sozinha em casa, não tenho rede de apoio,
Entende? É uma realidade que a gente Sim. vive. Ah, ok, né? Crianças, dependem, mas assim, é ponto alto, entende? Vai ser ali meia hora, 40 O minutos, tempo que tu necessita para que for, fazer o que tu precisa. que for necessário. Que isso seja a exceção e não a regra. Entende? Se a regra for para qualquer coisa eu chegar em casa, a primeira coisa eu vou ligar a Tá TV, aqui. ou eu vou dar o celular, o que é muito pior, né? O celular Eu acredito até pela que proximidade da hoje, tela. acho que o celular acaba sendo, né? Muito Celular, fácil, tablet, né? é muito mais Tá na prático mão. do que até tu prender a criança na frente da TV. E o problema do celular está sendo o quê? Que a criança ela não vai ficar paradinha. A gente também não faz isso. De ficar paradinho olhando um vídeo. A gente, quando vê, Tá. 30 segundos, 30 segundos. Ou seja, qual é o processo mental que está sendo construído aí? Nenhum. Não está sendo construído nada além de ansiedade, angústia, incerteza, insegurança, porque nada é estável. A criança ela precisa, vamos usar como exemplo, uma rotina redondinha, né? Dentro daquilo que for possível, mas ela precisa de horário para acordar, ela precisa de horário para comer. Vamos pegar as escolinhas infantis como são, né? Então ela vai ter horário para ir chegar, ela vai ter horário para o café, ela vai ter horário para fazer o almoço, para soneca, para atividade pedagógica, para brincadeira, né, para se organizar para poder ir para casa depois. Então existe uma regra, né, uma rotina, e essa rotina ela é importante para a segurança, para a construção da segurança dessa criança, para a construção de segurança emocional mesmo, onde ela vai ter clareza daquilo que vai acontecer. Então ela vai ficar mais tranquila, ela vai ter uma rotina muito mais leve, muito mais fluida, porque mesmo quando muito pequenininho, o bebezinho recém-nascido, 3, 2, 3, 4, 5 meses, ele instintivamente ele já vai aprendendo que logo em seguida da janta vem o banho e depois ele vai dormir, né? Ah, mas ele não come ainda, ele só mama. Ok, ele vai entender que ele vai mamar, tomar banho e dormir, né? Utilizando a rotina da noite Sim. como exemplo. Então a gente começa a ver que a criança precisa de segurança. A tela, a única coisa que ela não traz, né? Os desenhos, as séries, quando tem muita frequência, ela traz zero segurança para essa criança, né? Ela vai trazer muita informação, muito estímulo. Ah, mas Clarissa, tu acabou de dizer que tem que estimular a criança. Então a tela está estimulando, tá? Mas ela está estimulando a produção de cortisol, que é o nosso Estímulo e hormônio de estímulo. estresse. Então, o que eu quero, né, produzir nessa criança? Cortisol, 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 hormônio de estresse, 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 ou eu vou produzir, então, paciência, calmaria, criatividade, descarga energética, assim, que é de tu poder fazer uma atividade, né, andar de patinete, andar de bicicleta. Cansar, né? Então, eu acredito que tenham coisas aqui que precisa ficar claro, né, porque quando a gente fala de estímulo, existem estímulos e estímulos. Então, a tela ela não traz uma boa função aqui. Pontualmente é interessante, é interessante. Vamos fazer uma noite do pijama, todo mundo assistir um filme. Zero problemas. Então, dentro da realidade de cada um, é tentar fazer com que isso seja exceção. Até porque E se não tu a for regra. propor, digamos, uma noite do pijama, tu vai estimular outras coisas, não Nossa, somente a tela, total. sabe? A tela vai ser Consequência. É uma pequena ponto, parte. um pontinho ali. Tu vai preparar pipoca, tu vai preparar um chá, um suco, alguma coisa. Tu vai escolher um lugar, tu vai montar barraca, tu vai colocar o colchão. A criança vai ficar, não, eu quero tal ursinho, vamos pegar uma coberta. Então tu começa a envolvê-la em inúmeras atividades. Para depois, muitas vezes, deitar para assistir o filme e dormir. Porque a conexão toda aconteceu com o adulto A que estava tela ali. tá só ali. Exato. Então a conexão aconteceu muito antes. É natural a gente ver, ligou uma tela, as crianças se voltarem para ela. De novo, o estímulo é muito grande. Não é que não possa ter, sabe? Não é uma questão, como eu digo, a gente não deve demonizar. Mas está longe de ser a solução dos nossos problemas. Eu acho que é muito mais causadora de problemas do que solução. E para a gente finalizar o episódio de hoje, Clarissa, eu gostaria de te perguntar quais são as principais recomendações que tu traz para pais, para educadores, para responsáveis também, né, que estão nessa transição com as crianças, nesse desenvolvimento delas, para que elas tenham esse desenvolvimento cognitivo saudável, sabe? Que não seja tão pesado, que seja mais fluido, como tu gosta de dizer, né? Eu acho que construam vínculos seguros, afetivos, de apego seguro, dessa criança saber que ela pode contar contigo, dessa criança entender que tu é uma referência positiva de amor, de carinho, de cuidado, de limite também,
mas que ela se sinta confortável para trazer as dificuldades dela. Não estou dizendo que isso é fácil, eu volto a dizer, mas eu acredito muito nessa educação respeitosa, onde eu vou ouvir sim a necessidade da minha criança, onde eu vou olhar no olho dela e eu vou entender o que ela está sentindo com aquilo, porque não é uma besteira, é aquilo que ela está sentindo. Então, se eu pudesse resumir tudo isso, é construir vínculos seguros com os seus pequenos, né? Seja como profissional, seja como familiar. Porque tu vai ser uma referência que pode estar, mesmo enquanto professor, um professor de música, uma coisa muito pontual, sabe? Ver a criança uma vez por semana. Tu pode ser uma referência gigantesca para essa criança, que pode estar trazendo para ela uma fração de esperança, talvez de um contexto muito difícil que ela viva. Então, a gente poder se entregar a essa construção de vínculo seguro, eu acredito que seja uma grande sugestão aí para os adultos lidarem com os pequenos. Clarissa, muito obrigada por compartilhar conosco a tua experiência, a tua vivência, o teu conhecimento sobre esse assunto, né? Nesse primeiro episódio que a gente traz aqui do Entre Fases. E eu agradeço também para todos que vão nos acompanhar, todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Espero que tenham gostado desse bate-papo, esse primeiro bate-papo que a gente vai ter com a Clarissa, porque ela vai retornar aqui também para o Entre Fases, falando mais sobre os adolescentes também, nessa fase de transição. E no próximo episódio, nós vamos explorar o desenvolvimento emocional e social desde a infância até a adolescência. Então, até lá e continue curioso e sempre aprendendo.